A Associação Portuguesa de Desportos foi fundada em 14 de agosto de 1920 por membros da comunidade portuguesa radicados na capital paulista. As cores da Portuguesa são o vermelho e o verde, em alusão à bandeira nacional de Portugal. A Portuguesa é o quinto maior clube paulista ativo em atividades estaduais. Já teve participações na elite do futebol brasileiro e várias conquistas. A Portuguesa, ela surgiu da fusão de 5 sociedades lusitanas já existentes. São elas Lusíadas Futebol Clube, Associação 5 de Outubro, Esporte Clube Lusitano, Associação Atlética Marquês de Pombal e Portuguesa Marinhense, fazendo assim a união desses 5 clubes surgir a Portuguesa Paulista, a mais conhecida como Lusa. Falando em Lusa, a Portuguesa tem algumas alcunhas que Lusa, também Rubro Verde, Lusa do Canindé, que é o estádio da Portuguesa que nós vamos falar daqui a pouco, Lusa Veneno, Fabulosa e Barcelusa. Esses são os nomes pelos quais a torcida conhece o time da Portuguesa, o torcedor que é lusitano ou rubro-verde. Antes de falarmos a respeito dos títulos, das conquistas e dos jogadores da Portuguesa, é importante falar sobre o Estádio Canindé. Talvez muitas pessoas não sabem, não conhecem, mas o Canindé fica localizado às margens da Marginal Tietê, bem localizado na cidade de São Paulo. O Canindé, que foi construído em 1953, tem a capacidade para 21 mil pessoas, 21 mil torcedores. O Canindé que já teve outros 2 nomes, a Ilha da Madeira ou Independência. Este que é o estádio da própria Portuguesa. Falando a respeito das glórias da Portuguesa, da Lusa, a Portuguesa ela foi campeã paulista nos anos de 1935 e 1936, se tornando assim bicampeã paulista. Mas a Portuguesa voltou a conquistar um título paulista também em 1973. A Portuguesa que também conseguiu vencer 2 títulos do antigo torneio Rio-São Paulo em 1952 e 1955. A Portuguesa que também tem como destaque em toda a sua história o vice-campeonato brasileiro de 1996, o campeonato da Série A, e também o campeonato brasileiro da Série B de 2011. A Portuguesa já teve grandes jogadores no futebol brasileiro. São eles Djalma Santos, Julinho Botelho, Félix, Leivinha, Marinho Pérez, Enéas, Roberto Dinamite. Partiu para a cobrança da falta, levantou na boca do gol para Toninho, subiu Edgar, cortou a sobra para Jorginho, vai bater, bateu, corta Torres, bateu para Jorginho Alves, corta Marquinhos, Edgar bobeou, perdeu, sobrou para Jorginho, linha de fundo, cruzou na boca do gol, passou Roberto, é gol! Gol da Portuguesa! Roberto Dinamite, camisa 10, aqui tem cheiro de gol, explodindo a galera no estádio do Canindé em São Paulo. Quando eram decorridos cravadinhos. 13 minutos para o primeiro tempo, Roberto, número 10, abre a contagem. Agora no placar, 1 para a Portuguesa, Roberto, 0 para o Fluminense. Aguenta, coração tricolor, vai buscar lá dentro, Ricardo Pinto. E Denner, esse considerado como um dos grandes craques com a camisa da Portuguesa. Denner era um jogador habilidoso, jogava no meio de campo, ia ao ataque, fazia gols, se tornou um grande ídolo da torcida da Portuguesa.
Infelizmente, as coisas começaram a dar errado para a Portuguesa em 2013. Durante a última rodada da Série A, o jogo entre Portuguesa e Grêmio no estádio do Canindé, os dois times já sem almejar alguma posição na tabela, a Portuguesa já não corria risco de rebaixamento, assim como o Grêmio também não tinha mais nada para buscar. O jogo que estava 0-0 até os 32 minutos do segundo tempo, quando aconteceu então o desastre e começou a desabar a Portuguesa. Foi quando um jogador chamado Everton, ele foi chamado para entrar no lugar de Wanderson. E o que acontece? O Everton, ele havia sido punido com 2 jogos de suspensão. Então ele não poderia jogar nessa partida contra o Grêmio. Ele já havia cumprido 1 jogo de suspensão. E quando ele entra aos 32 minutos do segundo tempo, perto do final do campeonato, onde a Portuguesa estava ainda na Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo acabou, o Fluminense então foi rebaixado, foi o último time a ser rebaixado para a Série B. E o Fluminense entra com uma ação, o famoso tapetão que as pessoas gostam de pegar no pé do torcedor do Fluminense, entra e ganha no tapetão. Então a Portuguesa, por escalar um jogador errado, ela perde 4 pontos, fazendo assim com que o Fluminense saia da zona de rebaixamento e a Portuguesa entre na zona de rebaixamento. Foi nesse ano de 2013 que o Fluminense cairia para a Série B, a Portuguesa ficaria na Série A. Talvez hoje a história da Portuguesa seria diferente, mas por causa dessa mudança, dessa entrada do jogador Everton, a Portuguesa foi rebaixada para a Série B e logo depois foi rebaixada para a Série C. Então começou a cair a produção da Portuguesa, não somente dentro de campo, mas também fora de campo. A Portuguesa, ela foi rebaixada também da Série A1 do Campeonato Paulista para a Série A2. E hoje, infelizmente, nós completamos no ano de 2020 100 anos da Portuguesa. E nós celebramos os 100 anos da Portuguesa, acreditando que o time lusitano, a Lusa, vai dar essa reviravolta. Parabéns aos portugueses, aos torcedores da Portuguesa, que venham mais 100 anos e desta vez de muitas glórias para esse time que hoje está abandonado e quase que fechando as portas. Na lateral direita eu fico na frente. Olha aí como o Pepe tá, hein? Tirou um lateral, botou o baiano aqui, olha aí, esse que tá descendo, pode dar para trás, olha o perigo, rodando a casa no peixe. Da Portuguesa! Confira comigo no replay. E foi ele, Feitinho, o craque da camisa número 7. Eu ia dizer que a Portuguesa deveria ser mais prática, que é um time que toca demais a bola. E foi tocando demais a bola que a Portuguesa conseguiu o seu primeiro gol. Eles querem entrar dentro da área aí, ó. Olha o Denner, chegou de novo a Portuguesa, olho no lance. Da Portuguesa! Confira comigo no replay! E foi ele, de novo! O Bentinho, o craque da camisa número 7! 2 para a Portuguesa, 2 para o Santos. Agora, ó o Bentinho. Marcação do Maurício. Olho no lance! Da Portuguesa! Confira comigo no replay! E foi Kiko! Jogadores do Santos estão reclamando do bandeira de cá. Reparem no lançamento. Aqui embaixo do vídeo, o jogador parado. Um lance super duvidoso, os jogadores continuam reclamando.
falei que era geladeira mesmo. Nada. A polícia só tá olhando. Até agora só tá olhando, tá apenas observando. E o jogo tá comendo aqui, a chuva vai cair de novo. Olha, do outro lado se mete Bentinho. Toca Denner no meio da caneta do Índio. Parte Denner pra cima da casa do Santos. Olho no lance. É da Portuguesa. Confira comigo no replay. Foi um golaço de craque. Um gol de placa no Canindé. Denner, o super craque da camisa número 10.